todos. Vamos dar início então à sessão. Vamos então dar início. Boa tarde, senhoras deputadas. Vamos dar início à nossa audição. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, Dr. Rómulo Mateus, a quem agradeço a disponibilidade por juntar a nós num formato de audição diferente, por videoconferência, mas já começa a ser habitual entre nós. Esta audição tem a ver com um requerimento do Partido Comunista Português, enviado à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e que, devido à matéria em causa, desceu à Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, por ser um âmbito desta comissão. Esta audição tem uma grelha de tempos definida e é constituída por duas rondas, que passo a anunciar. Primeira ronda, o PCP, autor do requerimento, disporá de 5 minutos. Em seguida, o Sr. Diretor terá 10 minutos para responder ao requerente. Após esta primeira ronda, teremos uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar disporá de 2 minutos. Esta ronda iniciar-se-ia pelo Partido Socialista, mas devido ao adiantado da hora, já foi combinado entre os dois partidos. Será o Partido Social Democrata a iniciar a ronda, seguida do Partido Socialista, que muito agradecemos. E depois o Bloco de Esquerda, PCP, CDS, PAN e a senhora deputada não inscrita, que terá 2 minutos. Após a ronda dos grupos parlamentares, o senhor Diretor-Geral, Dr. Rómulo Mateus, disporá de 20 minutos para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Vamos então dar início à audição e passo de imediato a palavra à senhora deputada Alma Riviera, do PCP, autor do requerimento e que disporá de 5 minutos. Obrigado. Mas não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir? Não estamos a ouvir? Alma? Senhora deputada? Estão a ouvir agora? Já. Vamos iniciar então. Bom, antes de mais agradecer, penso que em nome de toda a Comissão, a disponibilidade do Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Dr. Rómulo Mateus, para partilhar connosco a experiência de trabalho junto de agressores de violência doméstica e também no que aos programas em geral diz respeito, e procurando fazer, e esta era a ideia do PCP, um balanço destes programas e dar a conhecer esta subcomissão as limitações e potencialidades que daí resultam, mas também dificuldades na execução destes programas. Sabemos que são matérias complexas e multidisciplinares e, portanto, também conhecer, nomeadamente ao nível dos meios, qual a situação. Mas também, e para podermos refletir sobre um eventual alargamento do âmbito destes programas. E, portanto, começava por fazer um enquadramento também do objetivo que tivemos ao apresentar este requerimento. O tema da violência doméstica já vem sendo abordado, infelizmente é um tema sempre atual, e procuramos fazer uma abordagem multilateral do problema, situando não só no âmbito da lei, ou seja, extrapolando um pouco os aspectos legais, alterações legais que se possam fazer e podem ser feitas. Ainda há pouco tempo apresentámos uma proposta aprovada nesse sentido, mas problematizando a questão sobre o contexto, as causas profundas e as formas aí sim de intervir, entre as quais o âmbito penal, mas não só. E, portanto, situando isto relativamente no problema do agressor, e naturalmente será sempre redutora a discussão que façamos, porque teríamos de considerar causas profundas e problemas estruturais, nós hoje ultrapassámos concepções de que a intervenção junto do agressor, junto de quem comete um crime, deve ser meramente punitiva. Até porque a realidade demonstrou que a mera punição não altera os padrões comportamentais num crime como este, e é preciso muito mais do que isso. E, por outro lado, a intervenção
participação junto dos agressores encerra em si mesma a proteção presente e futura das vítimas e a quebra do ciclo de violência. À parte, importa também aqui frisar que naturalmente não podemos querer e não é desejável que as vítimas entendam que a participação num programa dirigido a agressores é um tratamento milagroso. Mas bem, com estes objetivos de prevenção geral e especial, o programa dirigido a agressores de violência conjugal, neste caso em particular, é um mecanismo que promove a consciência, a assunção da responsabilidade do comportamento violento e a adequação do comportamento e diminuição da reincidência. Aquilo que conhecemos da avaliação que foi feita, nomeadamente pela Cooperativa de Ensino Politécnico e Universitário do Instituto de Ciências da Saúde do Norte, é que, de facto, há resultados comprovados, uma diminuição do risco da violência, diminuição de crenças de legitimação da violência, comportamentos associados, nomeadamente comportamentos aditivos, aumento da autorresponsabilização pelo comportamento criminal e, consequentemente, a prevenção da reincidência. E, portanto, existe de facto um balanço positivo e gostávamos aproveitar a sua presença para que nos pudesse dar nota dos dados em concreto sobre esta matéria e as percepções que também daí resultam. E, portanto, se existindo dados em matéria de reincidência e a confirmar-se o sucesso destes programas, quais são de facto as chaves do seu sucesso e de que forma é que nós podemos estender estas conclusões. Tanto quanto é do conhecimento público, existe um programa tutelado pela Direção-Geral, associado ao processo crime, mas também existem programas de adesão voluntária, nomeadamente o programa Contigo, que eu penso que existe mais do que um município, mas hoje, de facto, o programa mais frequentado é o programa da Direção-Geral em contexto comunitário, portanto, associado a uma pena, associado a um processo em que estão as últimas Senhora Deputada, já passaram os 5 minutos. Agradecia que... Sim, já passaram. Termino já. Em que estão 1.674 agressores e apenas 33 deles em contexto prisional. E, portanto, aquilo que gostaríamos que resultasse aqui desta nossa conversa e abordagem era, de facto, a ampliação, e mais à frente colocava, dos critérios e pressupostos para se ingressar nestes programas e as potencialidades de um alargamento não só dentro do âmbito do processo, ou seja, tanto como suspensão associada a uma suspensão ou mesmo como Senhora Deputada, pedia para terminar, por favor. E termino já, como também fora desse programa, porque a Direção-Geral tem acompanhado também estes programas. Agradeço. Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Diretor-Geral, Dr. Rómulo de Carvalho, que disporá de 10 minutos para responder às questões colocadas pela Senhora Deputada Alma Riviera. Senhora Deputada, Senhores Deputados, muito boa tarde. Feliz era eu se fosse Rómulo de Carvalho, mas sou apenas Rómulo Mateus, que é um detalhe. Eu, se pudesse, louvaria esta iniciativa do Partido Comunista, porque, sendo magistrado do Ministério Público há muitos anos, tive toda uma carreira profissional em que me fui apercebendo de quão profundamente enraizada está na sociedade portuguesa esta dramática questão da violência doméstica. A pergunta que se põe tem a ver com... Eu presumo que Desculpa-me, mas não pode haver nenhuma interferência dos senhores deputados quando o senhor Diretor-Geral está a intervir. Obrigado. Agradecia que fechassem os micros.
Portanto, dizia eu, estamos a falar de uma realidade profundamente enraizada na sociedade portuguesa que deve concitar a nossa preocupação e a nossa atenção, e tem havido grandes progressos nos últimos anos num despertar cívico, num sobressalto cívico relacionado com este problema. Não é por acaso que as leis de política criminal têm definido como matéria de prevenção prioritária a prevenção e a repressão da violência doméstica, e efetivamente os números de cidadãos que têm transitado para o interior do sistema prisional condenados por este crime ou em medida de coação sob vigilância eletrónica não têm parado de aumentar, eu diria mesmo dispararam. Chegámos a ter no decurso de 2019, chegámos a ter 953 pessoas em ambiente prisional, uma percentagem grande de condenados, 78% de condenados, 21% de preventivos. Desde 2010 que a Direção-Geral tem o PAVD, o Programa para Agressores de Violência Doméstica, que, no dizer muito bem informado da senhora deputada do Partido Comunista, foi avaliado por uma entidade independente, a Cooperativa de Ensino Politécnico do Norte, que de facto chegou à conclusão, até por amostras entre o chamado grupo de controle e o grupo de exercício, chegou à conclusão de que o PAVD consegue dar resposta e mudar os comportamentos, que aqui basicamente trata-se de mudar as crenças e de readaptar o comportamento das pessoas que são sujeitas a este programa. Até hoje passaram pelo PAVD 9.061 pessoas, desde 2014 até hoje. Mas a Direção-Geral, percebendo que este PAVD em meio comunitário não respondia de forma suficientemente às exigências de tratamento penitenciário para este tipo de agressores, lançou em 2018 uma adaptação do PAVD que se chama Programa Vida para os estabelecimentos prisionais e, portanto, é um programa de tratamento de agressores de violência doméstica em ambiente prisional. Este programa Vida, lançado experimentalmente em 2018, abrangeu já, ou só, como se entenda preferível dizer, 71 reclusos. Este programa experimental estávamos a planeá-lo e estamos a planeá-lo ampliar a sua abrangência e o número de reclusos abrangidos. Decidimos criar, ainda o ano passado, em 2019, um polo no norte de Portugal. Estávamos com ações de formação para formadores, para 50 formadores, de forma a disseminar este programa um pouco por todo o sistema prisional, e este processo de intensificação da resposta intramuros de tratamento penitenciário foi agora, de alguma forma, não diria parado, mas dificultado pela atual situação de pandemia que vivemos e que dificulta as formações, a formação, as atividades grupais. No entanto, esta necessidade de aumentar a resposta dentro do sistema prisional, stricto sensu, está identificada. Nós somos parceiros do POIS, Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, que até 2021 nos disponibiliza uma verba de 675 mil euros, que vai ser empregue em formação de pessoal, em aquisição de material informático. Portanto, estamos orientados e estamos identificados com a necessidade de melhorar a nossa resposta. Dito isto, não se queira julgar que todos os outros reclusos que não tiveram acesso ao programa Vida ficam abandonados e à sua sorte.
Há uma clara diferença entre o agressor da violência doméstica que está em liberdade, que julgado passou pelo processo judicial e está em liberdade, e o outro que é orientado para o interior do sistema prisional. Nota-se que no interior do sistema prisional o agressor de violência doméstica é muito mais um pluricriminoso no sentido de que tem outras criminalidades. Tem outros fatores de risco, tem vários crimes na sua carreira e, portanto, a abordagem de tratamento penitenciário não pode nem deve ser orientada só para uma temática específica. Todo o tratamento penitenciário é individualizado e orientado para a pessoa. Todo o recluso tem um programa de intervenção de tratamento individualizado e é aqui, na identificação das motivações para a prática deste crime, que há normalmente intervenção e tratamentos adequados. Ou seja, porque as toxicodependências, como o álcool, estão na origem do comportamento agressivo sobre o cônjuge, seja porque se trate de uma baixa capacidade crítica e, portanto, temos programas de formação cultural, que é uma coisa que o sistema prisional faz bem, é o ensino de cariz mais académico. Temos programas de cariz académico para levantar a consciência social e cultural das pessoas. Trabalhamos o impulso, a impulsividade das pessoas, portanto, nem todos os condenados têm perfil para um programa do tipo vida. Nenhum é abandonado, nenhum cumpre a sua pena de prisão, esquecido e abandonado e enfiado no seu cárcere, como disse a senhora deputada do Partido Comunista. A ideia de que executar uma pena de prisão é apenas punir e encarcerar é uma ideia ultrapassada. Estamos também atentos, a senhora deputada falou da necessidade de ampliar os programas de tratamento para a violência doméstica. Estamos atentos a novas realidades que, do ponto de vista da casuística, ainda são com pouca expressão, como a agressão entre cônjuges ou parceiros do mesmo sexo, a agressão filioparental. Estes assuntos, o programa Vida, por exemplo, tem já um módulo que se destina a tratar este problema da agressão filioparental, o problema da agressão entre cônjuges ou pessoas do mesmo sexo, centra-se nas motivações ou nos fatores de risco que levam a este tipo de comportamento, porque este programa, o PAVD e o programa Vida, agilizado pela Universidade de Coimbra em 2010 por uma sumidade, o professor Daniel Rijo, aplica-se, é vocacionado efetivamente para a agressão entre cônjuges ou companheiros, tendo por agente ativo, agressor, o homem. Portanto, os programas não são simplesmente transponíveis porque as realidades psicológicas que estão por trás desta criminalidade é muito variada e é muito sensível. Eu reservava-me eventualmente para outras questões que os senhores deputados me quisessem colocar. Diria que efetivamente o PAVD em sociedade temos capacidade de resposta, não há solicitação que os tribunais nos façam que não seja atendida de inclusão dos agressores de violência doméstica no programa para agressores de violência doméstica. Cerca de 25% das penas e medidas em execução na comunidade, das 50 e tal mil, são para a violência doméstica. A violência doméstica para cidadãos privados de liberdade, os tratamentos. Começámos numa fase experimental, estamos a querer ampliar e aumentar, estamos a trabalhar nisso. Não será esta crise que nos vai impedir de alcançar este desiderato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor Rómulo Mateus, mas já agora tem uma explicação à alteração do nome para Rómulo de Carvalho. Eu sou química e estudei pela primeira vez, e o Rómulo de Carvalho era químico, pela primeira vez o átomo num livro pequeno
elaborado pelo grande professor de Química, Dr. Rómulo de Carvalho. Foi essa a alteração, e peço desculpa, mas como disse muito bem, também é um grande nome, o Dr. Rómulo de Carvalho, como o Dr. Rómulo Mateus. Bom, deixando agora esta brincadeira, passamos agora à segunda ronda, onde iremos ter a intervenção dos diferentes grupos parlamentares e da senhora deputada não inscrita. Devido ao atraso da audição, a senhora deputada do PS, doutora Elsa Paes, deixou que a senhora deputada Emília Cerqueira, do PSD, fosse a primeira, visto que tem uma outra audição, e então passaria a palavra à senhora deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata. E dispõe de 4 minutos. Muito obrigada, senhora Presidente. Antes de mais, dar nota da importância que tem este pedido de audição, porque, de facto, é importantíssimo esclarecimentos relativamente à matéria da violência doméstica, mas, em nota prévia, aproveito para cumprimentar o senhor Diretor-Geral, Dr. Rómulo Mateus, e sim, desta vez tentei não me enganar no nome, e dar algumas notas de preocupação do grupo parlamentar do PSD, algumas das quais o Sr. Diretor já foi referindo en passant na sua intervenção inicial, mas parece-nos ainda que quer relativamente ao PAVD e quer ao VIDA, que importa ainda colocar algumas questões. Se, por um lado, a questão da importância de investir numa maior divulgação dos programas para os agressores, junto dos decisores judiciais, e também da necessidade de, face aos números preocupantes da violência doméstica, que aliás ainda hoje saiu um artigo sobre o aumento que tivemos da violência doméstica neste período de confinamento e de pandemia em toda a União Europeia, altamente preocupante, e portanto, mas também urge tomar medidas face aos números preocupantes que temos de casos de violência do namoro. E importa investir e desenvolver, no entendimento do grupo parlamentar do PSD, em programas específicos também dirigidos a estes jovens agressores, até porque todos sabemos que, por vezes, a intervenção, quanto mais precoce, mais efetiva pode ser em termos da repetição destes comportamentos criminosos e que tão graves prejuízos infligem na nossa sociedade. Também, por outro lado, entendemos que estamos perante uma necessidade urgente de ampliar e intensificar a execução do PAVD, por forma a reforçar a promoção nos agressores da consciência do desvalor do seu comportamento criminal. Mas também, por outro lado, e esta é a parte fundamental, nós estamos num sistema de ressocialização, a pena destina-se à ressocialização mais do que ao castigo. Esse preceito está há muito tempo abandonado pelos nossos sistemas jurídicos ocidentais e, portanto, urge que esta aprendizagem das estratégias alternativas ao comportamento violento, com vista à diminuição de reincidência, seja uma aposta cada vez maior de todos os agentes enquanto sociedade. Como referiu, aliás, o Sr. Diretor, que neste programa, que foi iniciado em 2018, já foi estudado pelo Instituto de Ciências de Saúde do Norte, que concluiu que, de facto, produz efeitos e tem efeito quer na autorresponsabilização, quer na diminuição do risco de violência, quer também no aumento da prevenção da reincidência. E, portanto, estes programas são importantes, o essencial é o seu reforço e que eles sejam cada vez mais efetivos no terreno. Porque, relativamente ao programa Vida, Sr. Diretor, é com grande preocupação que, atendendo até à situação que se encontram os reclusos, portanto, de fácil acesso pelo sistema, até hoje, em cerca de 2 anos, atingiu apenas 71 reclusos. E, portanto, isto é um número que francamente, nos deixa muito preocupados, o que nos leva a perguntar para quanto à sua implementação, e deixa de ser um projeto piloto e experimental, e o seu alargamento, e quanto a todos os estabelecimentos prisionais, porque agora falamos de um caso do Norte, mas urge que seja estendido a todo o país, porque esta realidade não é local nem regional, é uma realidade nacional e, portanto, tem que ser cada vez mais abrangente esta atuação. E também não podemos esquecer a nota que o Conselho Superior de Magistratura ainda muito recentemente deu relativamente ao sinalizar a dificuldade da sua implementação, bem como a necessidade de simplificação e uma aplicação por regra em contexto prisional. Gostava que nos dissesse algumas considerações sobre estas dificuldades também.
Também não temos grande nota de qual é a atuação concreta que haja para os indivíduos em meio prisional que não estão abrangidos por estas medidas, estes 71. O Sr. Diretor falou en passant que não eram deixados ao abandono, mas a verdade é que não concretizou qualquer medida e era importantíssimo para nós aferirmos também das condições de implementação destes programas. Senhora Deputada, era importante que terminasse a sua audição. Eu vou mesmo terminar, Senhora Presidente, só lhe peço mais um minuto de tolerância. Gostava também que nos comentasse todos os reparos que o Conselho Superior de Magistratura fez relativamente às medidas de combate à violência doméstica, quando do seu parecer sobre a proposta de lei número 2814, onde assinalou várias questões, se nos podia comentar, e finalmente era uma notazinha muito fácil, muito rápida, que gostava que nos explicasse qual foi o impacto concreto que a situação de pandemia teve na implementação destes programas e que medidas foram tomadas neste período. Porque, dado o afastamento, era importante que nós tem mesmo que terminar, Senhora Deputada. Pela tolerância, Senhora Presidente, eu vou ter que abandonar esta reunião, mas ouvirei a gravação no final, porque de facto o arrastar da hora obrigou-me a que não possa ficar a ouvir a resposta que me pretendia. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo então a palavra à Senhora Deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que muito agradeço por ter disponibilidade esta alteração. Tem 4 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Senhora Presidente. Começo também por agradecer e cumprimentar e agradecer a disponibilidade do Senhor Diretor-Geral dos Serviços de Reinserção Social e dos Serviços Prisionais para estar connosco hoje aqui num tema de extrema importância, crime de violência doméstica, desta vez na vertente do agressor. A violência doméstica insere-se no quadro da criminalidade violenta, como sabemos, e é uma brutal violação dos direitos humanos, o que tem levado o nosso país à construção de uma moldura legislativa musculada, com consenso alargado de todas as bancadas, é importante que se diga, não só para proteger as vítimas, mas também para condenar os agressores, na linha, aliás, da Convenção de Istambul. Mas também valorizamos, no quadro de um regime ressocializador das penas, a implementação de programas e medidas de prevenção da reincidência, como é o caso do Programa para Agressores, o PAVD, e também a vigilância eletrónica, que começaram a ser implementados, o PAVD em 2009. Eu tive o privilégio, na altura, Presidente da SIG, de acompanhar o lançamento inovador deste programa no contexto europeu. Este PAVD e a vigilância eletrónica aplicada à violência doméstica têm-se mostrado muito importantes na proteção das vítimas e prevenção da reincidência. Numa altura de confinamento, as vítimas vivem hoje situações verdadeiramente dramáticas, dado que para elas a casa não é um lugar seguro e foi em casa que tiveram de se confinar com o agressor, com todo o potencial de agressão que tal situação acarreta, mas isto deixaremos para uma outra ocasião. Neste momento, dizer, no que diz respeito aos agressores de violência doméstica e à justiça, segundo as estatísticas mensais das penas e medidas de vigilância eletrónica, verifica-se, como o Sr. Diretor já disse, um aumento tendencial desta medida desde 2012 e particularmente nestes primeiros meses do ano, já alguns em confinamento, até abril último, 1.090 medidas aplicadas, ou seja, um aumento de 30% da vigilância eletrónica em crimes de violência doméstica, que representa, ao nível da VD, 49% do total de casos em execução. Portanto, trata-se de uma medida, a avaliar pela sua aplicação, que se considera eficaz pelo sistema da justiça. E a pergunta que lhe deixo, a primeira, Sr. Diretor-Geral, o que é que acontece aos agressores de violência doméstica depois de aplicada a vigilância eletrónica? Há algum seguimento destes casos? Param a atividade criminosa? Há números de reincidência depois do cumprimento do período de vigilância eletrónica ou mesmo durante o cumprimento dessa medida? Uma outra área, relativamente ao PAVD, trata-se também, como já aqui foi dito, de uma resposta estruturada dirigida aos agressores de violência conjugal aplicada pela Direção-Geral, que visa promover, por um lado, a consciência e, por outro lado, a assunção de responsabilidades do comportamento violento e a utilização de estratégias alternativas com vista à diminuição da reincidência. Há 2 programas, como o Sr. Diretor-Geral já disse, o PAVD, por um lado, e, por outro lado, também o programa Contigo.
O Contigo é um programa que se aplica a condenados em pena de prisão e o PAVD a penas não privativas de liberdade. A prioridade foi dada ao PAVD, em nosso entender, bem, o que se compreende pela necessidade de dar mais consistência também à proteção das vítimas, com 1.450 agressores de violência doméstica neste programa. E a pergunta que lhe deixo, Sr. Diretor-Geral, este programa tem 10 anos, acabou de nos dizer que já foi avaliado por uma entidade independente, e eu gostava de saber se há ou não, mais uma vez, muita reincidência nos agressores que passam por este programa. E se registra aquilo que deveria ser o cumprimento de um dos objetivos do programa, a tal tomada de consciência e assunção das responsabilidades do comportamento violento, este que é um dos objetivos do programa. Se registra alguma, se houver avaliação da reincidência... Senhora Deputada, teremos que terminar. Vou terminar, Senhora Presidente. Quantos voltaram a reincidir? E, portanto, se nos pudesse dar alguns dados sobre estas matérias, agradecemos muito. E, mais uma vez, Sra. Presidente, muito obrigada pela ligeira tolerância que tive no que diz respeito à pergunta que acabei de fazer, às perguntas que acabei de fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Elsa Paes. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que dispõe também de 4 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e em especial ao Sr. Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. Nós não vou estar aqui a fazer enquadramento e vou passar praticamente diretamente às questões que tenho para colocar, porque todos sabemos bem com o que lidamos quando se fala de violência doméstica. O único enquadramento que eu queria fazer, e que tem depois a ver com as perguntas que farei, é aquele enquadramento que nos diz que a maior parte, a esmagadora maioria dos casos de violência doméstica, das queixas de violência doméstica são arquivadas, portanto cerca de 80% em 2018, chegando a ter acusação, a ser auto-acusação, apenas cerca de 16%, destas condenações são 57%, entre 56% e 58%, e também sabemos que das penas aplicadas, cerca de 90% são penas suspensas, depois para além, evidentemente, daqueles processos da suspensão provisória do processo, e que sei que nestes casos os agressores frequentam normalmente estes programas. Também sabemos, ainda como enquadramento, também sabemos como isto é apenas a ponta do iceberg e devemos ter consciência daquilo que realmente significa quando falamos nos casos que chegam à justiça ou que chegam às autoridades, aos órgãos de polícia criminal, etc. Termos consciência de que estes casos, o que é que significa serem a ponta do iceberg? É que os estudos de incidência da violência doméstica, apesar de ter havido muito poucos em Portugal, revelam precisamente que a esmagadora maioria das situações não se chega sequer ao conhecimento das autoridades. Evidentemente, nestes últimos anos, o último destes estudos foi em 2007, espera-se que este número tenha subido, de queixas, mas a verdade é que, e os outros países também confirmam isto, realmente esta é mesmo uma minoria, é mesmo a pontinha do iceberg. Portanto, temos por aí fora muitos casos de violência doméstica de que nem sequer chegamos a ter conhecimento. Mas passando às perguntas, o que eu queria perguntar era, eu estive aqui com os problemas de som algumas vezes, tive que trocar de equipamento e entretanto também continuei com problemas de som. Não sei se o Sr. Diretor-Geral já referiu isto. Mas nós estamos a ouvi-la muito bem, Sandra, estamos a ouvi-la muito bem. Ok, ótimo, obrigada. No total, portanto, desde que o programa iniciou o PAVD em 2009 e, portanto, agora em 2019 com os outros, o VIDA, etc., qual é o universo de agressores que beneficiaram deste programa? E também perguntar qual é a taxa de sucesso, ou seja, e isto implica saber como é que se avalia este sucesso. É pelo grau de reincidência? Quais são os critérios de avaliação?
os programas já foram alvo de avaliação de impacto, suponho, e portanto era também perceber um pouco o que é que, como é que se avalia, como é que se mede, como é que se afere o sucesso e a implementação destes programas. Também queria perguntar o que é que acontece quando os agressores não cumprem. Temos eco de várias situações, de vários especialistas no terreno que trabalham com estas matérias, que dão conta, de facto, de alguns incumprimentos, especialmente nos casos da suspensão provisória de processo. E, portanto, queria perguntar o que é que acontece e se, enfim, se eles depois têm novamente a possibilidade de frequentar estes programas. Queria ainda perguntar relativamente aos meios humanos e materiais para a implementação e para o desenvolvimento, para a continuidade destes programas. Sabemos que faltam meios em todo lado e, portanto, suponho que não seja exceção os meios que estão destacados, enfim, para estes Senhora programas. Deputada, teremos que terminar. Vou já mesmo terminar, só terminar a pergunta. Portanto, perguntar relativamente aos meios, quais são os números, enfim, o que é que há, que necessidades é que existem, e também, evidentemente, reforçar apenas a pergunta da deputada Emília Cerqueira relativamente ao período de confinamento, como é que decorreram, que medidas foram tomadas, houve interrupção dos programas. Muito obrigada, senhora deputada. Muito obrigada, senhora deputada. Obrigada. Passo agora a palavra à senhora deputada Alma Riviera, do Partido Comunista Português, que dispõe também de 4 minutos para fazer a sua intervenção. Obrigado. Estão a ouvir agora? Sim, estamos a ouvi-la agora. Eu estive a Não falar... temos é vídeo. Não temos é vídeo, Alma. Não tem vídeo? Não, só te ouvimos. Está resolvido? Já, está tudo resolvido. Pronto, obrigado. Agradecer os contributos muito ricos que já aqui nos deixou. De qualquer forma, tinha algumas questões mais de pormenor, até para nos ajudar a compreender como é que funcionam no concreto estes programas. Portanto, um dos fatores de exclusão é a não adesão às componentes do programa, não é? E eles têm várias componentes, tanto do ponto de vista individual, mas também dinâmicas de grupo, e depois outras que se avaliam no caso concreto, as chamadas componentes eventuais, tal como as faltas e uma reincidência. Se sente que o facto de ter que participar nestas sessões pode ser, para alguns agressores, o facto de terem que participar em dinâmicas de grupo, se é um fator de desmotivação dos programas. Ou se, por outro lado, o facto de, muitas vezes, a pena estar suspensa e, portanto, isso é suficientemente motivador para para frequentar. E, por outro lado, também, se no final da Eu peço desculpa, senhora deputada, dá-me licença que dê uma palavra, que intervenha. Sim, por mim. É evidente deixar. Praticamente tive aqui um problema técnico e desde o início que deixei de ouvir, só consegui retomar agora. Queria só dizer-lhe isto, está bem? Então, se quiser retomar, provavelmente retomaria, Alma. Se quiser começar de início, Pois, pode ser? É Então vamos começar de início. Agradeço e peço desculpa. Muito obrigada. Dá-me aqui também uma oportunidade de reformular e de precisar ir mais diretamente às questões. Existem vários fatores de exclusão, não é, da participação destes programas e há uma motivação muito forte que tem a ver com o processo e com a suspensão do processo, por exemplo, e porque ele faz parte da pena, não é? E, portanto, essa é uma motivação muito forte. Mas se sentem que existe, de facto, alguma dificuldade na participação ou se é um fator de desmobilização e de dificuldade as dinâmicas do grupo, ou seja, sessões de pares. E, por outro lado, também, se agressores que passaram pelo programa e que se avalie, e também me associava à pergunta no concreto, como é que se avalia depois o sucesso desse programa para um indivíduo particularmente, se depois participam também nestas sessões, portanto, agressores que já passaram pela
portanto, já passaram pelo programa. E se isso eventualmente poderia ser um contributo, porque eu conheço um programa que é o ensino da matemática através do desporto, em que tomei conhecimento pela participação de antigos reclusos que vieram falar sobre esse mesmo programa. Depois, mais uma breve pergunta. Se o facto de os critérios para a aplicação, e um deles é, de facto, a doença psiquiátrica grave ou déficits cognitivos acentuados, se a interpretação disto tem sido benevolente no sentido de abarcar o máximo possível de agressores, ou se de facto tem constituído uma restrição na sua frequência. Depois também era só compreender como é que é feito o diagnóstico inicial para a aplicação destes programas, se é feito apenas pelo preenchimento cumulativo dos requisitos para a aplicação, ou se há um estudo de caso mais individualizado, e depois como é que ele é feito. E uma última questão que tem a ver com portanto, a aplicação destes programas fora do contexto penal, fora do contexto do processo, como foi aqui muito bem dito e muito bem, há muitos casos que não chegam sequer a disputar um processo e, portanto, de facto, há casos finalizados, mas que nunca estiveram associados, por exemplo, a uma queixa. Se, respeitando a presunção de inocência, se era possível estimular, e se entenderia que era positivo estimular e disponibilizar de uma forma mais alargada programas de adesão voluntária que pudessem, portanto, pudessem atuar numa fase mais precoce. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Riviera. Não estando presente o Grupo Parlamentar do CDS, passaria agora a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN, que tem 4 minutos para fazer a sua intervenção. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Assuntos Prisionais, Dr. Rómulo Mateus, senhoras deputadas. Sobre este tema, há de facto uma evidência inegável da necessidade do reforço das políticas públicas para o combate ao flagelo da violência doméstica. Apesar de todos reconhecermos certamente que o edifício legislativo tem sido paulatinamente aprimorado, faltam limar vários aspectos, tanto a nível legislativo, por exemplo, a questão das penas suspensas não efetivas, o que causa obviamente nas vítimas uma percepção enorme de injustiça, também a nível procedimental, nomeadamente nas respostas rápidas, nas respostas eficientes. Há também paralelamente uma enorme necessidade ao nível da consciencialização sobre este assunto, para a mudança comportamental, a necessidade de intervenção comunitária e o mais precoce possível. A verdade é que o RASI dá-nos conta de uma média de 70 ocorrências deste crime por dia, e isto obviamente deve-nos consternar a todos. No que diz respeito aos dados estatísticos sobre a reincidência, que para nós também é fundamental explorar, o último dado estatístico remonta a 2003 da Procuradoria da Justiça, que dava conta de uma taxa de reincidência em Portugal de 51% na população masculina. Naquilo que é o entendimento do PAN, consideramos que há claramente aqui uma lacuna que urge resolver na ausência destes dados estatísticos, que no fundo podem ajudar a uma reflexão aprofundada sobre aquilo que é necessário fazer, sobre aquilo que é necessário mudar, sobre aquilo que é necessário reforçar, ou até de facto seguir outros caminhos. Gostava também aqui de dar nota só nesta introdução, que precisamente numa pergunta que remetemos ao Ministério da Justiça, nos deu nota que relativamente informou-nos
sabemos que o Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça, que supostamente deveria permitir fazer esta contagem, foi-nos dito, e passo a citar, padece de graves insuficiências, pelo que não é possível traçar um retrato minimamente fiável do nível de reincidência dos condenados. E, portanto, à falta de dados estatísticos de cariz nacional, podemos fazer aqui uma análise mais do ponto de vista europeu e até de acordo com os dados da Amnistia Internacional, e que referem que há uma percentagem de reincidência de 75% num contexto europeu. Depois, claro, podemos atentar àquelas que são as especificidades em Portugal para traçar um cenário mais próximo daquilo que pode ser efetivamente a taxa de reincidência. Mas passando então diretamente às questões, e desde logo gostaríamos de questionar o Sr. Diretor se possui dados atualizados relativamente às taxas de reincidência globais e específicas consoante o tipo de crime, e no caso em particular, obviamente, da violência doméstica, quais são então os dados que tem neste momento quanto à reincidência. Também gostaríamos de saber, Sr. Diretor, porque aqui referiu um estudo sobre o impacto, sobre a avaliação do impacto do programa que tem vindo a ser desenvolvido, se há mais estudos que validem esse programa para além daquele que aqui nos pôde referir. O Sr. Diretor disse-nos também que desde 2014 até hoje 9.061 pessoas participaram neste programa. Gostaríamos de saber então quais são as dificuldades de adesão e quantas pessoas é que então ficaram de fora, que razões é que encontra para o sucesso ou para o insucesso. Gostava também de perceber que oportunidades de inclusão são aqui, no fundo, que oportunidades de inclusão acompanhadas de forma efetiva e prolongada no tempo são então disponibilizadas adicionalmente ao que referiu. Gostava de dar nota do seguinte: o PAN apresentou e viu chumbada uma proposta para a integração de 15 psicólogos clínicos para a área da justiça. Gostaríamos de saber qual é a sua opinião relativamente aos técnicos disponíveis, qual é o rácio adequado para este acompanhamento. Senhora Deputada, temos que concluir. E para concluir, porque sabemos que quem implementa estes programas são psicólogos da educação, o que aqui põe em causa algumas questões que poderíamos explorar, mas gostaria de saber se considera que seria uma mais-valia que estes programas fossem implementados por equipas multidisciplinares. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Biana Cunha. Passaria agora à Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que dispõe de 2 minutos para fazer a sua intervenção. Só que a Sra. Deputada tinha uma outra intervenção, não podendo estar presente, deixou-me 3 perguntas que eu vou passar a ler. Dr. Rómulo Mateus, o percurso do Programa para Agressores da Violência Doméstica, PAVD, está atualmente desenhado com trajetos eventuais, isto é, que não são obrigatórios, muito embora entenda a não sobreposição de realidades que não coexistem necessariamente, como as audições e as psicopatologias, as adições e as psicopatologias, por que razão entende necessário manter o apoio psicoterapêutico e psiquiátrico como não obrigatório? Segunda questão. A psicologia moderna tem técnicas de curta e média duração que podem ser muito eficazes no acompanhamento de agressores e agentes de violência doméstica, como é o caso da terapia cognitivo-comportamental, tal como demonstra um estudo do National Institute of Justice dos Estados Unidos da América, que terei todo o gosto em partilhar. Não sendo obrigatório, em que moldes é então acionado o apoio terapêutico e como garante que os modelos de tratamento para a violência doméstica são os mais indicados e atualizados no que respeita a homens que agridem com e sem repetência mulheres? Terceira, em seu entender, e dado que o perfil deste tipo de agressor é extremamente heterogéneo, atravessando todo o tecido social do país e, portanto, de difícil determinação, está desenhado o perfil de recluso deste tipo de crime. E, em caso afirmativo, que tipologia é usada nesta caracterização? São estas as perguntas da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Passarei agora a palavra ao Sr. Diretor-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, Dr. Rómulo Mateus,
que disporá de 20 minutos para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares e pela senhora deputada não inscrita. Tem a palavra, senhor diretor. Ora, muito obrigado, senhoras deputadas. Eu começaria pela ordem inversa, ou pelo início, diria eu. Não sei se me ouvem. Estamos a ouvi-lo perfeitamente, senhor diretor. Portanto, pelas perguntas da senhora deputada Emília Cerqueira. Efetivamente, perante o volume de agressores de violência doméstica que ficam com pena suspensa, ficam a viver na comunidade e, portanto, não são institucionalizados em meio prisional, a Direção-Geral orientou os seus recursos para o PAVD e para um outro programa que nasceu, foi aplicado também nas regiões autónomas e depois em Cascais, e que é o programa Contigo, o programa de tratamento para a violência doméstica em meio carcerário, chama-se Programa Vida. Portanto, estes recursos foram orientados para os agressores que estão em meio livre, precisamente porque não estão em contenção em meio carcerário e, portanto, riscos para a vítima e riscos vários da presença destes agressores em comunidade, orientaram e concitaram os esforços da Direção-Geral no sentido de resolver, de atacar, de iniciar o tratamento penitenciário destes cidadãos. Na percepção de que há outras pessoas condenadas em pena de prisão que têm também esta problemática, que nasce em 2018 a título experimental o Programa Vida, que, como já aqui foi dito, está em fase de expansão, agora de alguma forma limitada pela atual pandemia, que limita ações de grupo, ações formativas, mas é ideia e intenção e são opções concretas da Direção-Geral ampliar o programa Vida para o interior do sistema prisional. Já disse que contamos com o apoio deste programa, o POIS, o Programa Operacional de Inclusão Social para Inclusão Social e Emprego, cuja execução nos termos de 2020 prevê também um estudo retrospectivo de reincidência sobre o sucesso do programa Vida e sobre os efeitos do programa Vida. Mas permitam-me que reitere a ideia já avançada há pouco de que os reclusos que têm estes crimes no seu recorde criminal de violência doméstica, se não são incluídos no programa Vida, porque nem todos têm perfil para isso, e eu diria mesmo um dos dogmas do tratamento penitenciário é o da adesão voluntária, e o que o sistema prisional faz é trabalhar a motivação destes agressores para adesão a este programa, em diálogo muito estreito com o Tribunal de Execução de Penas, que é informado da adesão ou da falta de motivação do recluso, porque, em última análise, é o Tribunal de Execução de Penas que faz a jurisdicionalização e o acompanhamento da pena e, portanto, o comportamento, a motivação do recluso é refletida nas diversas decisões que o Tribunal de Execução de Penas toma sobre o percurso criminal do recluso. Mas estes agressores de violência doméstica, que têm normalmente fatores diversos, fatores criminosos diversos na sua esfera,
têm, mesmo quando não integrados no programa Vida, têm atenção em termos de tratamento, em termos de programas, sobre os multifatores que potenciam a prática deste crime de violência doméstica. E voltava a referir as toxicologias, as toxicodependências, a baixa capacidade de contenção das frustrações, de contenção dos ímpetos, o baixo nível de escolaridade, e portanto há uma série de programas transversais de investimento na formação da pessoa que me levam a dizer com toda a segurança que os reclusos, ainda que não frequentem o programa Vida, não são abandonados nem esquecidos no fundo da sua cela. Posto isto, reconhecemos que precisamos de investir, de adquirir equipamento, precisamos de 50 psicólogos, antecipando a uma pergunta que foi aqui feita. Os últimos anos têm assistido, não é novidade para ninguém, têm assistido a um desinvestimento na função pública, a um envelhecimento dos quadros da função pública, a um depauperamento dos recursos da função pública e, portanto, com as dificuldades que sabemos que o país tem atravessado e agora súbita e imprevisivelmente agravadas, temos que ter consciência de que os recursos que temos não são os desejáveis, embora os levemos ao máximo para atacar os problemas que enfrentamos e as responsabilidades que nos estão cometidas. Respondendo às perguntas da senhora deputada Elsa Paes e atalhando já aqui uma questão levantada pela senhora deputada Bebiana Cunha do PAN, porque ambas as senhoras deputadas e não só falaram do problema da reincidência e foi aqui aventado novamente este número que é ciclicamente repetido de 50% ou de 51%, como resultado de um estudo feito pela Provedoria da Justiça. Vamos lá ver. Perguntava a senhora deputada Elsa Paes o que é que acontece às pessoas que frequentam o PAVD e findo o mesmo, como é que se avalia do sucesso ou da reincidência. É preciso termos noção precisa dos limites da intervenção da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. A inclusão de agressores de violência doméstica no PAVD é decidida pelo Tribunal de Execução, pelo Tribunal de Condenação. Não é decisão da Direção-Geral. E quando me perguntam sobre os recursos que temos, eu posso dizer, respondemos a todas as solicitações dos tribunais. Todas as solicitações para incluirmos pessoas condenadas por violência doméstica, que estão em regime de prova, que estão em liberdade condicional, para frequentarem o PAVD, a todas as pessoas nós damos resposta. E, concluído o PAVD, não temos legitimidade nem jurisdição para continuar a acompanhar a vida dessas pessoas. Temos que perceber que representamos a administração, aplicamos um curso por decisão de um órgão de soberania independente, o Tribunal, e limitamos-nos a fazer o melhor que podemos e sabemos e deixem-me reiterar que foi avaliado, os efeitos benignos do PAVD foram avaliados em duas diferentes ocasiões e a eficácia foi comprovada e altamente valorizada em ambos os dois testes independentes e, portanto, concluído o programa de PAVD, que é um programa de grande intensidade, são 18 meses. São 18 meses em que passamos por várias fases, várias sequências, estando já comprovado
com uma pergunta da senhora deputada Alma Riviera, estando já por comprovado que a eficácia da formação coletiva é claramente superior à eficácia de uma doutrinação individualizada. Concluído o nosso trabalho, de 18 meses de trabalho com as pessoas, nós informamos o Tribunal. E depois não nos compete, nem temos competências para acompanhar essa pessoa, nem para observarmos como uma lente de perto os resultados do nosso trabalho. Quando falamos aqui dos problemas da reincidência e da eficácia, porque ao fim e ao cabo pretendemos medir a eficácia destes programas pela reincidência. É preciso dizer, já tinha dito noutra ocasião, a reincidência é, de uma forma geral, mal conhecida e mal estudada em Portugal, como em todo o mundo. Até porque a reincidência é uma realidade muito complexa, muito diversa, multifatorial, entendida de forma muito ampla, mas, senhora deputada Bebiana Cunha, permita-me que com toda a veemência refute a solidez do dado do número de 51% de reincidência avançado pela Provedoria de Justiça. A Provedoria de Justiça, no ano de 2002, salvo erro, fez uma auditoria às prisões portuguesas, chamadas as nossas prisões, e concluiu que dentro do sistema prisional, 51% das pessoas que lá estavam eram reincidentes. Mas isso nada tem a ver com o universo de pessoas que tiveram algum contacto com o sistema jurisdicional e que algumas reincidiram, outras nunca reincidiram, outras foram à sua vida, outras cometeram novos crimes, mas nunca voltaram ao sistema prisional. É esse universo de cidadãos que interage com a justiça alguma vez na vida, é esse universo que nos pode dar a taxa de reincidência. Porque olhar para dentro do sistema prisional e dizer a taxa de reincidência em Portugal é 51%, é um erro de paralaxe. Não tem qualquer fundamento. Aliás, o professor Pedro Abrunhosa, já o tinha dito noutra audição, o professor Pedro Abrunhosa, da Universidade do Minho, uma sumidade nestas matérias, contesta vigorosamente esses números, porque não tem qualquer dados científicos. Há, desde iniciado em 2015 e que vai terminar em 2025, um estudo da Direção-Geral da Reinserção e Serviço Prisional que segue as pessoas libertadas em liberdade condicional, as pessoas que saem do sistema em liberdade condicional. Segue-as no sentido de perceber se elas voltam a regressar nestes 10 anos ao sistema prisional. E os números de regressos variam, nunca superaram 31%, e a média dos regressos, desde 2015 até hoje, 5 anos, está, salvo erro, em 22,7%. O que está em linha com as referências a taxas de reincidência no conjunto de países da Europa. Portanto, querer medir a eficácia destes programas, atirando para a frente com um número erradamente invocado, 51%, é, salvo devido respeito, um lapso, porque não há 51% de reincidência em Portugal. Relativamente e, portanto, ainda, senhora deputada Elsa Paes, o problema da reincidência dos agressores de violência doméstica é um problema que é uma questão que não está identificada concretamente ou precisamente porque a reincidência está muito mal estudada em Portugal. É a minha preocupação aprofundar e iniciar estudos sobre reincidência, porque efetivamente é um instrumento precioso para orientar até a política criminal deste país. Perguntava à senhora deputada do Bloco de Esquerda quais são os critérios de avaliação do universo de agressores que avaliam do PAVD. Bem, efetivamente, é decisão do Tribunal. É decisão do Tribunal e sentimos que nem sempre o Tribunal da Condenação, nem sempre o Tribunal está atento aos critérios ideais para integrar um cidadão neste programa. A decisão é do Tribunal. Como lhe disse, nós trabalhamos a motivação destas pessoas, curso de 18 meses, de várias fases, uma fase 0,
as crenças são trabalhadas, a motivação é trabalhada, a autocrítica é trabalhada, como um dos fatores de sucesso para parar com a autocrítica, com a reincidência, ou com a repetição destes comportamentos agressivos, é frequentemente esta paragem que resulta entre a separação entre o agressor e a vítima. A vítima teve a oportunidade de escolher outra vida, de seguir outra vida, de ter um outro lar. O agressor tem um processo na justiça, corre o risco de condenação, por vezes é condenado, está como condição de manter a sua liberdade, ir frequentemente assim frequentar o curso, o programa do PAVD. Isto só por si tem efeitos altamente dissuasores, além de tal mudança de crenças e de comportamentos que o PAVD trabalha muito bem. Pois o que é que acontece quando os agressores não cumprem? Pois a informação é transmitida ao Tribunal. O Tribunal é que, impondo uma série de condições para que a pena seja suspensa, o Tribunal depois vai decidir se a suspensão deve ser revogada, se o regime de prova deve ser prolongado, se as obrigações impostas ao cidadão devem ser ampliadas ou alteradas. Diria que a Direção-Geral é um parceiro que executa as instruções que recebe por parte do Tribunal. Sr. Diretor, faltam 4 minutos para concluir a sua intervenção. Obrigado. Obrigado. A pergunta da senhora, tentarei, receando não conseguir poder responder a todas as perguntas, tentaria selecionar pelo menos as que me julgo mais importantes, sem desprimor. A pergunta da senhora deputada Alma Riviera, do PCP, sobre se seria possível estimular programas de adesão voluntária, é uma questão interessante para o legislador. Não é certamente possível para a Direção-Geral, cuja legitimidade de intervenção é ditada por decisão do Tribunal. Aliás, permitam-me que diga, eu creio que o país acordou decisivamente para a violência doméstica, mas está a centrar muitos esforços na reação jurisdicional, na reação penal. Acho que, se me permitirem, o país devia centrar mais esforços também na educação, porque isto é um problema que vai demorar uma geração para ser resolvido e para ser encarado, e enfrentamos o risco de fazer transitar para dentro do sistema prisional um número elevado de pessoas, que frequentemente são as pessoas mais velhas. Quando se discute porque é que no âmbito da Lei 9/2020 não pusemos, o decisor político não pôs estas pessoas cá fora, é porque estas pessoas de mais idade têm precisamente estes crimes, digamos assim, mais feios. A violência doméstica entre eles. Já respondi aqui à pergunta da senhora deputada Bibiana Cunha. Efetivamente, precisamos de mais 50 psicólogos, enfim, é o número ideal. Temos que trabalhar com os recursos que temos. Temos esta arma do POISE, que vamos aproveitá-la até ao último euro em benefício do sistema. As perguntas da senhora deputada Joacine Catar Moreira. Nós vivemos num dogma que me parece que é o correto, ou num princípio geral que parece que é o correto e próprio de países civilizados, é que o tratamento penitenciário é voluntário. Nunca demos o salto para o lado de lá, no sentido de impor uma doutrinação ou de tratamentos compulsivos a pessoas que não estão predispostas para o receber. E depois tudo isto é resolvido nas decisões que os tribunais tomam na apreciação da carreira de execução de pena desta pessoa. Este programa PAVD tem uma natureza científica, foi criada pela Universidade de Coimbra, tem dado boas respostas. É um programa que nós estamos confortáveis com ele, temos recursos que garantem que fazemos um bom trabalho na prevenção
e no tratamento da violência doméstica. Vamos e estamos a investir no programa Vida, isto é, o tratamento da violência doméstica em meio institucional. Eu, salvo erro, creio que teria de alguma forma tentado responder a quase todas as perguntas que me foram feitas. Não sei se a senhora deputada tem alguma outra questão, ou os senhores deputados têm alguma outras questões que me queiram colocar. Com muito gosto responderei. Senhor Diretor-Geral, muito obrigado. Dr. Romo Mateus, agradeço em meu nome e em nome da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação os esclarecimentos que prestou. Dou por terminada esta audição, agradecendo a todos os deputados que intervieram nesta audição e também a todos os deputados que, não tendo intervindo, têm estado por videoconferência também nesta audição. Muito boa tarde a todos. Peço desculpa, tinha posto uma questão no chat. Não se vi. pudesse responder com precisão ao número de agressores que passaram pelo PAV desde Só um pouquinho, oh, Elsa, só um pouquinho. Tem razão e peço desculpa. Dá-me licença que responda, senhora. Obrigada. Pronto, eu não tinha essa informação e peço desculpa, Sra. Deputada Elsa Paes, que não tinha essa informação. Pode então fazer a sua questão rapidamente. Obrigado. Está a falar para mim, Sra. Presidente? Sim. Gostávamos muito de saber, o Sr. Diretor-Geral já o disse, mas eu não registrei com precisão qual o número de agressores que passaram pelo PAV desde que foi criado até hoje, desde que foi implementado até hoje. Muito obrigada. Muito bem, senhora deputada, peço-lhe desculpa, tinha aqui a sua pergunta escrita, mas efetivamente desde 2014 até hoje passaram pelo programa PAVD 9.061 pessoas, todas as que os tribunais nos pediram que tratássemos. Deixe-me só dar-lhe mais este dado. O ano passado tínhamos 1.977 pessoas, o que corresponde a 25% das penas e medidas em execução na comunidade. Tínhamos 1.977 pessoas envolvidas no PAVD. Dedicarmos 25% das nossas medidas à violência doméstica dá bem a noção da importância e do esforço que o Estado, e no caso particular a Direção-Geral, faz relativamente a este flagelo social que é a violência doméstica. Creio eu. Muito obrigado. Senhor Diretor, já agora, se me permitissem uma pergunta muito rápida, era saber se tem os dados de quantos agressores foram abrangidos pelo projeto Vida. O projeto Vida, que, como lhe digo, começou de forma experimental em 2018 e está em ampliação agora, de alguma forma, atrasada pela crise pandémica. O projeto Vida beneficiou 71 reclusos. Muito obrigado, Sr. Diretor. Então, darei por concluída a audição, agradecendo de novo a todos os deputados que intervieram e a todos aqueles que, não tendo intervido, estão nesta audição por videoconferência. Boa tarde e estaremos numa outra reunião. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada.